Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é Renata. Eu dei uma pausa aqui no meu atendimento e eu quero começar fazendo um agradecimento. O que é um agradecimento? Por quê? O meu agradecimento nesse momento vai para as mulheres e para as pessoas que já adquiriram o nosso e-book O Feminino em Movimento. Esse e-book, ele é um compilado de estudos de vidas, 11 vidas que tiveram as suas vidas transformadas em processos de cura e autocura e juntaram-se diante do propósito inicial do coração de Deus, porque nós sabemos sim que isso não nasceu no nosso coração, isso nasceu no coração de Deus, por isso Deus une propósitos e não pessoas. E se nós estamos juntas ali nessa egrégora de 11 mulheres, fazendo esse trabalho para edificar vidas, para levar ensinamentos, para levar ajuda e para levar sim curas, porque sim, é um compilado muito rico de conteúdos que trazem curas das quais nós já vivenciamos dentro desse processo, e ali vai ter um passo a passo. Esse passo a passo, ele vai ali desvendando as facetas do feminino. O que são as facetas do feminino? São as fases, desde a fase inicial de criança até a fase adulta de uma mulher. E ali a gente vai estar olhando para a criança interior, nós vamos estar olhando para as feridas emocionais da sua criança interior, nós vamos estar olhando para a parte da feminilidade, nós vamos estar olhando para a sexualidade também, casamentos restaurados, vidas restauradas, saúdes, pessoas que estavam enfermas, que alcançaram cura, e tudo isso um trabalho desenvolvido dentro, primeiro, base de fé, conexão com Deus, muitos estudos, muitos processos vivenciados e principalmente dentro da visão sistêmica. Visão sistêmica é a visão que aborda os sistemas familiares de um modo em geral. Então, quando nós olhamos para as feridas, de infância, para as feridas emocionais, onde foi a raiz dessas feridas? Essas feridas vieram lá da sua infância. E não estou aqui dizendo que seu papai ou que a sua mamãe pudessem ter agido certo ou errado. Mas a interpretação que você deu mediante os fatos dos quais vivenciou fez com que você fosse ali registrando memórias, e essas memórias se tornaram memórias de dores que geraram as suas feridas emocionais. As feridas emocionais não curadas vão trazer reflexos na sua vida adulta. E muitas das vezes você vai estar aí vivendo disfunções na saúde, disfunções nos relacionamentos, porque isso afeta muito, disfunção na prosperidade de um modo em geral, porque prosperidade de um modo geral são todas as áreas da vida e não somente o dinheiro, mas também influencia na parte do financeiro, na parte profissional, e tudo isso tem um reflexo muitas das vezes o quê? Lá na sua criança interior, porque ela ficou estagnada lá no trauma. Então esse e-book ele traz assim uma abordagem muito profunda de mulheres que vivenciaram esse processo, que alcançaram essas curas. Cada capítulo de cada abençoada que ali vivenciou esse processo tem um exercício para você fazer, para você também ir alcançando esse nível de cura do qual você possa aí estar precisando. Então eu te agradeço, porque se você já passou por aqui e já adquiriu o seu, eu tenho certeza que você já se fez o passo a passo como está ali, descrito para que você faça, você também pode ter alcançado aí algumas evoluções de cura, na sua parte emocional. E para você ainda que não adquiriu, o link está aqui na bio, é só você clicar, já cai direto no carrinho e está ainda com preço promocional. Não perca tempo, corra lá e adquira o seu. Por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Eu dei até uma pausa aqui no meu atendimento, porque algo em uma frase que eu vi hoje pela manhã no meu devocional me tocou muito profundamente ao coração. E essa frase dizia o seguinte: a morte é a passagem da prisão aqui desse mundo para um palácio no céu. A morte é a passagem da prisão aqui deste mundo para um palácio no céu. Como nós sabemos, a própria palavra nos diz que a nossa vida aqui é uma passagem. Nós não viemos daqui e
de onde nós viemos, nós iremos retornar. Porque a nossa essência, a nossa primícia é o quê? A primeira porção que nos compete é a porção do Espírito Santo de Deus, correto? Então, se nós viemos dessa primeira porção do Espírito Santo, para existir, nós dependemos de um corpo e de uma alma. Para estar aqui enquanto seres humanos, então, nós entendemos que nós somos o quê? Não seres humanos. Nós somos seres espirituais passando por experiências humanas, correto? Então, se nós viemos da nossa primeira base, em essência, espírito, filhos de Deus, quer dizer que a nossa passagem aqui é temporária. Nós somos forasteiros aqui nessa terra, correto? Enquanto corpo, enquanto alma. Essas feridas, elas ficam aonde? Na nossa alma. Porque ela foi registrando memórias ao longo da vida que nos fazem chegar em determinadas situações hoje, que por mais que nós estejamos conectados com Deus e aceitando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, essas feridas nos tornam prisioneiros. E a frase disse o seguinte: a morte é a passagem da prisão. Quem é prisão? Quem era prisioneiro na época antiga? Escravos. Os escravos eram tidos como prisioneiros. Então, se você está nessa condição de prisioneira, você não está na posição e na condição de filha e de filho. Filho e filha, no seu lugar de filho e de filha, você alcança e recebe as bênçãos. No lugar de escravo, não. No lugar de escravo, você se torna prisioneiro. E será que Deus nos fez mesmo para permanecermos a nossa caminhada aqui, a nossa passagem aqui na Terra, como prisioneiros? Será que é isso que Ele requer? Será que é isso que Ele desejou no seu propósito inicial lá com cada filho? Porque todos nós somos filhos. A questão é, eu estou ativada na minha posição e no meu lugar de filha e filho de Deus para me alcançar dessas bênçãos? Porque uma condição da vida cristã é a luta. Batalhamos pela fé. Nós usamos muito dizer o seguinte: não viva por vista, viva pela fé. Porque sim, é pela fé que nós precisamos viver. Lutamos contra a nossa própria natureza pecaminosa. Desde que o pecado adentrou no mundo, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. E a nossa luta é contra a nossa própria natureza pecaminosa. Todos nós somos pecadores. E aquele que não se considerar pecador, eu acredito que já está pronto aí ou para subir ou para descer. E pelejamos contra o reino das trevas, enquanto anunciamos o Evangelho. Isso está lá em Timóteo 6,12. Você não saberá quanto o seu mal o afetou até perceber que você tem medo de ser feliz. Sim, enquanto você estiver aí na murmuração, na dor, no sofrimento, você não saberá ao que você veio. E a razão para tudo isso é que, de fato, você tem sim medo de ser feliz. Não há primaveras de descanso quando há inimigos dentro e fora de mim. Ou seja, o dentro rege fora. E quando os meus maiores inimigos estão dentro de mim, porque a minha maior luta é contra mim mesmo, contra os inimigos, contra as minhas feridas que estão ali dentro de mim, enquanto eu não conseguir olhar para tudo isso e dizer um sim, foi como foi, e hoje não me dói mais, eu não vou conseguir acessar esse lugar de filha, filha de Deus. Porque se as minhas feridas foram lá nas minhas raízes, paterna e materna, do meu papai e da minha mãe, sendo eles certos ou errados, e aqui não é um julgamento de certo ou errado, bom ou ruim, foi o que foi. Você não tem como voltar lá atrás. Se você foi abandonada lá na infância, não quer dizer que você, mulher, hoje é abandonada. Então, quando você consegue aí tirar esse rótulo da menina abandonada e acolher a tua menina, porque é a tua menina que está na ferida. É a tua menina que se sente abandonada, é a tua menina que se sente rejeitada. Então, enquanto você não conseguir olhar para isso, você não consegue acessar esse lugar de filha. Porque a conexão é horizontal e vertical. Horizontal e vertical. Horizontal, raízes. Vertical, essência.
em espírito. Se eu não curo as minhas raízes, eu não acesso a minha essência. Deixo para você essa reflexão. Você tem vivido como prisioneira? Você tem vivido como prisioneiro ou como filho? Porque a palavra em Salmos hoje, eu estava lendo, Salmos 10 nos diz o seguinte: muitos sofrimentos terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, as misericórdias o assistirá. É nesse lugar de filho que Deus vai tendo misericórdia para conosco. Porque os ímpios, se ele errou, nós sabemos que crescemos como aprendemos a lidar com as consequências dos nossos próprios atos. Tudo que você faz de bom ou ruim vai ter consequências. Se você não possui autorresponsabilidade e se responsabiliza pelas consequências dos seus próprios atos, você se torna prisioneiro, e quem está do seu lado também se torna prisioneiro, porque você vai viver na dependência emocional. Então eu deixo para você. Essa palavra estava aqui queimando no meu coração. Se você ainda não adquiriu o e-book, corre ali no link, pegue o seu. Eu acredito que vai te trazer assim muitas elucidações de um processo lindo e maravilhoso dessas 11 mulheres que vivenciaram e deixaram aí como uma ferramenta de cura para quem quiser acessar. Se você está precisando, está disponível para você. E já adianto aqui um spoiler. Já tem algum outro aí saindo, tá no forno ainda, falando sobre o amor. Eu ainda não vou dar spoiler do nome, mas vai ser algo muito profundo também para trazer aqui para você como mais uma ferramenta para te ajudar a vivenciar os processos que você possa estar necessitando de vivenciar. Renata Tom, terapeuta sistêmica, a serviço da vida. Um grande beijo, que Deus abençoe o seu dia. Até breve.